Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de célula da semana. Eu sou Carmen Rangel e é um privilégio estar compartilhando com você. Você que já é da família IC ou você que está se chegando, seja muito impactado por esse nosso estudo da semana. Hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Abacuque. Nas nossas conversas com profetas, que nossa série de estudos de célula, hoje foi dedicado ao profeta Abacuque. Ele é um pouquinho diferente dos demais profetas, porque normalmente os profetas estão trazendo aí para nós correção, direção, mas Abacuque, ele é aquele que olhou, viu a situação do povo e levou isso ao Senhor. Ele trouxe em oração aquilo que estava acontecendo de tão difícil e buscou no Senhor as respostas para aquelas que todos nós fazemos. E eu quero hoje compartilhar com vocês 3 princípios que nós aprendemos então com Abacuque, nesse livro dele, que são só apenas 3 capítulos. Eu quero incentivar você também a ler, fazer a leitura desses 3 capítulos de uma vez só, para que você pegue tudo aquilo que ele trouxe para nós. Então vamos começar aqui no primeiro princípio, aplicando dedique a sua vida em oração. Então, Abacuque ele nos mostra no seu primeiro capítulo, né? Ele começa apresentando as suas queixas. Ele fala, Deus está em silêncio, como é que você não está vendo tudo o que está acontecendo? E ali, então, ele rasga o seu coração. Ele abre o seu coração para Deus. Ele mostra o que ele está sentindo. E isso é uma oração. Isso é verdadeiramente você mostrar para Deus como você está, o que você está sentindo, o que você está vendo. Né? E então Abacuque, ele escolhe olhar o sofrimento do povo e levar isso para Deus. Porque, queridos, nós fomos presenteados por Deus com esse grande e imenso presente que é a oração, é o acesso a Ele. E nós podemos então apresentar a Deus as nossas queixas. Mas oração também não é só apresentar os nossos problemas, mas é a gente aguardar, esperar pela resposta do Senhor. Quantos de nós só falamos, né? É um monólogo, a gente leva a oração para Deus, fala, e aí a gente não aguarda. Mas a palavra do Senhor nos ensina a esperar. A gente apresenta as nossas dúvidas, a gente leva os nossos questionamentos, mas principalmente a gente precisa aprender a aquietar o nosso coração e a esperar por aquilo que o Senhor vai nos dizer. Isso também é profético, quando você espera do Senhor e revela as respostas dos céus às pessoas e a você mesmo, né? Eu quero compartilhar com vocês o texto de Abacuque 2:1, que diz o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aqui aprendemos que nós precisamos nos aquietar, que a gente precisa aguardar de forma tranquila, porque o Senhor continua falando conosco. Precisamos exercitar o ouvir a voz de Deus, porque Ele sempre responde. É do caráter de Deus o seu amor por cada um dos seus filhos. E por isso é muito, muito importante que a gente aguarde. Às vezes a gente recebe uma resposta imediata, através de um pensamento, através de uma visão que vem para nós imediatamente. Às vezes a gente precisa buscar mais no Senhor. Mas, queridos, aquiete o seu coração e ore, busque, espere, porque Ele está falando com você. Assim como aconteceu com Abacuque. Ele levou as suas queixas e aí então ele aguardou pelo Senhor e ele recebeu a resposta para a sua queixa. Fique atento às visões, às percepções, os pensamentos que vêm enquanto você está em oração. Deus está falando com você. E aí, então o nosso segundo ponto, seja portador da mensagem de Deus para este tempo. Abacuque 2:2 diz, então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. A resposta da oração do profeta veio. E veio para ele na época e vem para nós atualmente. O capítulo 2 ali, ele trabalha exatamente falando sobre a oração como uma ordenança.
Ele nos diz para que a gente escreva aquilo que ele nos responder, aquilo que ele nos mostrar, nós precisamos escrever para que se leia facilmente. E aqui eu quero destacar 3 pontos. Primeiro, Deus tem respostas às nossas orações. Né? Ele diz assim, e o Senhor respondeu. É importante você saber que a sua oração tem sempre resposta. Segundo, é importante que você anote aquilo que Deus está falando com você. Aqui por 2 motivos. Um, para você registrar aquilo que Ele está falando com você. E o segundo ponto é que você pode voltar àquilo que Ele já falou para você em um outro momento da sua vida. Mantenha um caderno de oração, enfim, anote. Porque o Senhor falou, está falado. Aquilo que Ele disse vai se cumprir. Então, em nome de Jesus, né, escreva, seja exportador desta mensagem. E você escrevendo, você também vai poder compartilhar, né? Isso vai deixar acessível a outras pessoas aquilo que você recebeu dos céus. Assim como aquilo que Abacuque recebeu do Senhor, ele compartilha conosco. Nós temos a oportunidade no nosso dia a dia compartilhar com as pessoas aquilo que Ele tem revelado para nós. As palavras rema que Ele tem trazido para nós através da leitura da sua palavra e mesmo respostas às nossas queixas. Então, que você seja um portador da mensagem de Deus para esse tempo. E lembrando, queridos, que não há nada melhor para que a gente receba toda a mensagem do Senhor do que a leitura da sua palavra. Estamos aí no ano da família e da palavra. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai ser um portador destas boas mensagens. Que você vai ser daqueles que vai ler, conhecer a palavra, vai receber a palavra do Senhor e vai ser agente, a sua boca vai profetizar, vai proclamar a palavra que faz com que o inimigo tenha que recuar. Assim como aconteceu na tentação de Jesus, ele veio com a palavra e trouxe o afastamento do inimigo das circunstâncias que ele estava passando. Então que você seja alguém que use a palavra verdadeiramente para viver esse melhor de Deus. E o nosso terceiro ponto, vá do medo à fé. Abacuque 3, 17 e 18 diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei nos Deus da minha salvação. Eu conheci esse versículo através da dona Alzira, uma senhora muito querida. Logo no início da minha caminhada como cristã, ela estava passando por um câncer. E eu fui fazer uma visita a ela, achando que eu que estaria levando encorajamento para ela. Mas dona Alzira é uma mulher que realmente conhecia o Senhor e ela me mostrou esse texto de Abacuque. E ela viveu esse texto, não importava as circunstâncias. Dona Alzira se alegrava no Senhor. Depois de conhecê-la, fiquei apaixonada pelo profeta Abacuque. Fui atrás dele e tenho feito também na minha vida este versículo. Ele aqui usa de hipérbole, né? Dizendo, ele dá uma exagerada. Mas, queridos, a mensagem é: confie em Deus, mesmo nas situações mais adversas. Confie no Senhor. Ele está do seu lado. Mesmo que você pareça que esteja tudo de ponta cabeça na sua vida. Parecendo que tudo atrapalhado. Eu quero declarar sobre você: confie no Senhor, porque Ele não perdeu o controle. Ele não mudou, continua do seu lado e você está do lado vencedor. Então, em nome de Jesus, eu declaro que você vai se dedicar a uma vida de oração. Você vai ouvir as respostas do Senhor à sua queixa. Você vai ser daquele que leva as mensagens de boas novas aonde você for. E você vai, não só para você, mas para as pessoas ao seu redor, ir do medo para a fé. Quanto mais você declarar a palavra, mais a sua fé vai aumentar, mais você vai conhecer o caráter de Deus e mais você vai espalhar as boas novas por onde você passar. Eu quero trazer aqui um momento de reflexão para você. Você precisa... Como é que está a sua vida de oração? Você tem colocado oração como prioridade na sua vida?
Você tem aquietado o seu coração? Você tem esperado que venham de forma espontânea os pensamentos, as visões, as percepções do céu sobre a sua vida? Eu quero convidar você a realmente aplicar isso na sua vida. Que você tire tempo. Não tem nada mais importante do que você estar na presença do Senhor, você estar no relacionamento com Ele. E isso acontece a partir da oração. E lembrar, queridos, que oração é falar do coração. É dizer o que você está passando, quais são as circunstâncias que você está vivendo. Leve tudo ao Senhor. Mas lembra da melhor parte. Aguarde pela resposta. Aquiete seu coração. Não saia correndo, não seja só um monólogo, mas deixe que o Senhor fale, porque mais do que importante do que o que você fala é aquilo que Ele te responde. E foi isso que Abacuque experimentou. Então, que a oração permita que o seu coração, que o seu relacionamento com o Senhor se estreite cada vez mais. Dedique hoje, dedique todos os dias um tempo para ouvir a voz de Deus e aprenda a ser sensível a Ele. E eu quero aqui trazer essa aplicação. Abacuque 3,19 diz: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Você foi feito para andar em lugares altos. Você foi feito para esses lugares. E a corça, ela é ágil. E ali, queridos, eu quero dar para você essa dica. Deus quer te colocar nesses lugares altos. Mas antes, Ele vai te dar tudo o que você precisa para conseguir estar nesses lugares altos. Então que você seja encontrado como aquele que busca nele em todas as circunstâncias, confiando nele e vivendo o melhor do Senhor. E para você que ainda não está conectado a uma das nossas células, eu quero te fazer esse convite. Esse é o nosso jeito de cuidar uns dos outros, estarmos em célula. Vou deixar aqui para você o nosso e-mail para que você faça contato conosco e seja conectado a uma das nossas células de acordo com o seu perfil e localidade, se for necessário. Vamos lá. querocélula@igrejadacidade.org.br. Aguardamos pelo seu contato. Deus abençoe.